Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, com o privilégio de poder expor um pouco da palavra de Deus para nós. E quase terminando já a série de mensagens no livro de João. Essa é a penúltima mensagem, mês que vem teremos mais uma. E aí concluiremos o nosso estudo tanto na EBD, quanto a série de mensagens aqui sobre esse livro tão importante da Bíblia para nós. Então vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradeço por mais um dia, por mais um privilégio de estar aqui, Senhor Deus, de todos nós de estarmos aqui, podendo te cultuar, Senhor Deus, podendo te engrandecer através desse período de culto. Que agora, através dessa mensagem, o Senhor fale conosco, o Senhor toque em nossos corações, o Senhor nos edifique e que a gente saia daqui colocando isso em prática diretamente nas nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que eu escolhi para a gente refletir hoje é João 17. Se os irmãos quiserem ir abrindo aí, é o capítulo 17 do livro de João. Está chegando no final do livro e o livro de João ele relata com muito mais detalhes um período da vida de Jesus aqui na Terra, que é o período que as pessoas chamam como o tempo do cenáculo. E o que é o tempo do cenáculo? É o tempo em que Jesus esteve dentro do cenáculo com os discípulos. E o que foi esse tempo? Ele é relatado do capítulo 13 até o capítulo 17 no livro de João. E é aquela parte em que Jesus chama e convoca os discípulos a prepararem um local para eles ceiarem pela última vez. Os outros evangelhos, eles dão muita ênfase e relatam a parte da ceia especificamente. A parte em que Jesus relata que vai ser traído e toda aquela passagem que os irmãos conhecem, é bem conhecida para a gente. Já João, não. João é o contrário. João, por incrível que pareça, ele não relata a ceia nesse período. Ele é o que mais detalha esse momento em que Jesus está ali no cenáculo. E o cenáculo é um andar, uma sala, um aposento no andar superior. É um nome difícil assim, mas é mais ou menos isso. É um quarto no andar superior em que foi preparado para os discípulos e para Jesus participarem desse último momento de Jesus aqui na Terra em comunhão. E João não relata a ceia. Isso que é o mais interessante. Ele relata mensagens, ele relata a oração de Jesus, ele relata ensinamentos de Jesus, do capítulo 13 até o 17, mas não relata sobre a ceia. E só fazendo um parênteses aqui, só para dar porque os irmãos podem pensar, como que João conta de tanta coisa que aconteceu ali, mas não fala sobre a ceia? Será que para João a ceia não é importante? Não, não é isso, longe disso. O que provavelmente aconteceu é que João, como todos os outros evangelhos já tinham a parte prática ali da ceia, e provavelmente naquele tempo as pessoas já estavam realizando o memorial da ceia, João preferiu focar, assim como em todo o livro, nos ensinamentos que Jesus trouxe naquele momento para os discípulos. Ele preferiu focar na parte que Jesus queria ensinar para eles e nos discursos que Jesus fez ali para eles naquele momento. Então, não é que João desvalorizou a ceia ou que João não aprova a ceia. Pelo contrário, João sabia que aquilo era muito importante e que provavelmente já estava sendo aplicado por todos os seguidores de Cristo ali, e por isso ele prefere focar em outras coisas. E nesses capítulos Jesus traz uma série de discursos muito importantes. Ele vai falar sobre alguns daqueles eu sou, que eu falei da última vez que estive aqui. Ele vai falar sobre eu sou o pão da vida. Ele vai falar sobre eu sou a videira verdadeira. Ele vai ter períodos de oração. Ele vai predizer ali que ele vai ser traído. Então é um momento muito especial que Jesus passou ali com os discípulos, com aqueles que eram mais próximos dele, com aqueles que estavam junto com ele durante todo o seu ministério terreno. Então, eu queria que os irmãos imaginassem assim como se fosse não, né? Foi realmente uma última reunião. Então, imagina que você reunido com aqueles que você ama, com aqueles que você gosta, sabendo que dali no dia seguinte ou daqui a alguns dias você vai ser morto, você vai caminhar para a cruz, e você está ali reunido com aqueles que você ama num discurso de ensinamento e de despedida. Era isso que marcava aquela reunião que estava acontecendo ali de Jesus com os discípulos. Então, provavelmente, para Jesus, era um momento muito difícil. Porque os discípulos não imaginavam direito o que ia acontecer. Eles podiam ter um esboço ali, eles podiam imaginar mais ou menos o que aconteceria, mas fica provado que, quando acontece realmente, eles não tinham certeza que era aquilo que ia acontecer. Já Jesus não. Jesus sabia que ali estava chegando o fim do seu ministério terreno.
Jesus sabia que ali ele deixaria de caminhar com aqueles que tinham caminhado com ele todo aquele tempo. Ou seja, Jesus estava num discurso difícil. Jesus estava num momento difícil para a sua humanidade como homem. Não que ele não quisesse passar por aquilo, mas como nós sabemos, ele sofria, ele sentia, ele possuía sentimentos como todos nós temos. Então, qualquer um de nós que tenha que se despedir daqueles que nós amamos, é um momento difícil. E Jesus estava ali, nesse momento. E o que acontece, e o foco que eu quero dar hoje é no capítulo 17, é a oração de despedida de Jesus. Jesus resolve orar. Ele resolve orar pela última vez ali junto com os seus. E nessa oração tem muita coisa interessante que a gente pode extrair para a nossa vida. Essa oração, ela ocorre depois do último versículo do capítulo 16, que é do último discurso de Jesus para os discípulos, e o capítulo 16 termina com um versículo que é muito conhecido para nós. O capítulo 16, versículo 33, Jesus fala assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus termina o último discurso dele para os discípulos incentivando, falando: as coisas vão ficar difíceis para vocês, mas tenham fé, tenham coragem. Eu venci esse mundo. E aí Jesus começa a sua oração, a oração de despedida, na oração em que ele coloca, primeiro, uma parte da oração por si próprio, que ele vai orar do versículo 1 ao versículo 5. Depois do versículo 6 ao 19, ele ora pelos seus discípulos. E depois do versículo 20 ao versículo 26, ele ora por todos nós, pela igreja universal que viria, por todos aqueles que viriam a crer nele. Então a oração de Jesus é dividida dessas três formas. E a gente vê e fica muito claro que essa oração é uma oração intercessória. E aí a gente pode extrair a importância de como a oração intercessória é válida e é importante para nós. Porque muitos, aqueles que são mais conservadores, podem falar: as coisas vão acontecer de qualquer jeito, e não dão tanta importância para a oração. Mas não é isso que Jesus demonstra para a gente. Jesus, ele deixa claro que a oração intercessória é muito importante, e ele aprova, e ele pratica ela como um dos seus últimos atos aqui na Terra. E quando você está prestes a morrer, quando você está prestes a andar por uma cruz, é muito interessante que Jesus ele passa mais da metade, quase praticamente 3/3 da sua oração, orando pelos outros. Ele ora pelos seus discípulos, ele ora por nós. Só um pequeno comecinho ali, ele vai colocar ele como foco principal da oração. E quanto das nossas orações são para os outros e para nós mesmos? É uma primeira aplicação. O quanto das nossas orações a gente não é o foco principal e não os outros? Na maioria das vezes essa quantidade é inversa. Eu falo por mim, acredito que pela maioria dos irmãos. E a gente pode tirar um pouco disso para nós. É errado orar por si, clamar pelos seus pedidos, pelos seus desejos? Não, é claro que não. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem, assim como clamamos por nós, a gente precisa clamar pelos outros, pelos nossos irmãos, por aqueles que virão a crer, como Jesus faz. Por quê? Porque assim como nós devemos nos amar, nós devemos amar o nosso próximo. E é o que Jesus deixa claro aqui para a gente. Então vamos ler os primeiros 5 versículos aqui, 17, 1 ao 5. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, como eu disse, esses primeiros 5 versículos, Jesus ora colocando como foco ele mesmo. E a gente consegue extrair algumas coisas dessa oração, dessa parte da oração. E os 2 pontos principais que a gente consegue extrair é a glória de Deus e a vida eterna. Como Jesus dá a ênfase nisso, na glória do Pai, na glória dele mesmo como Filho, e na vida eterna
que ele ia e estava prestes a começar a desfrutar com Deus. E o mais interessante disso tudo é que como que uma pessoa conseguiria colocar como foco principal a glória se ele estava caminhando para uma cruz? E o que a gente entende que a cruz é o instrumento de glorificação de Jesus. A cruz é o instrumento de glorificação de Deus. Ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa que glória é status. A gente pensa que glória é uma família bem-sucedida. A gente pensa que glória é um baita de um emprego, um carro bom. A gente acha que glória é a gente ter um cargo de liderança na igreja, a gente pastorear uma igreja com milhares de membros. A gente acredita que glória tem a ver com essas coisas. E Jesus deixa claro para a gente que glória não tem nada a ver com isso. Glória tem a ver com serviço. Glória tem a ver com você abrir mão de si mesmo. Glória tem a ver com você entregar o seu corpo numa cruz para morrer pelos outros. Para onde Jesus estava caminhando era o local que menos expressava a glória daquela época. A cruz, a crucificação representava a escória da humanidade. A crucificação representava aquilo que de pior podia acontecer para um criminoso daquela época. Ele estava ao lado de criminosos, ele estava sendo morto como um criminoso. E ele, na sua última oração, ele não está pedindo, Deus, muda isso para mim, vai manchar minha reputação. Se isso acontecer comigo, como que as pessoas vão entender que eu sou rei? Como que as pessoas vão entender que eu sou o Senhor sobre elas? Não, Jesus não ora assim. Jesus ora, Pai, glorifica-me na cruz. Pai, glorifica-me através do meu sofrimento. Glorifica-me através daquilo que eu vou passar, para que todos vejam que é através disso que o teu nome é glorificado e é exaltado. É isso que Jesus faz ali. Isso serve para a gente entender e abrir mão do nosso eu. Abrir mão daquilo que eu entendo como status, que eu não preciso disso. Isso vai acontecer para nós como recompensa. E amém. E seremos gratos a Deus por isso. Mas, se estivermos usando para a glória de Deus, se a gente não estiver usando aquilo que a gente receber, as bênçãos que a gente receber de Deus, para a glória de Deus, muitas vezes elas não serão dadas e muitas vezes elas serão retiradas. E por fim, além de não ser dada, além de ser retirada, elas podem servir para a nossa ruína e não para a glória de Deus. Se a gente não souber utilizar da maneira certa, se a gente não souber reconhecer que aquilo vem de Deus e não de nós, isso vai servir para a nossa ruína. Então, esse é o primeiro foco que Jesus traz ali. A glória se reflete em servir, em abrir mão de si mesmo, em ceder aquilo que você sente pelo próximo. É dessa forma em que Jesus é glorificado, na cruz, ao lado de dois criminosos. É assim que a glória de Deus é manifestada sobre ele. A segunda coisa que a gente vê nesse pedaço, né, da oração de Jesus é a importância que Jesus dá para a vida eterna. Ele fala muito sobre a vida eterna nesse período. E no versículo 2, no versículo 3, a gente vê que Jesus recebe autoridade para dar a vida eterna. E aí lembra que todos esses domingos eu repeti que o foco de João é provar o quanto Jesus era Deus. Mais uma vez, João reforça isso. Ele mostra que Jesus, assim como Deus, assim como o Pai, ele recebeu a autoridade de Deus para dar a vida eterna para todos nós. Ele recebeu essa autoridade. Só que isso a gente já sabe, isso eu já falei outros domingos, não vou ficar repetindo nisso. O que é interessante é que Jesus fala o que é a vida eterna nesses versículos. Ele dá um spoiler do que vai ser a vida eterna. Ele vai falar que no versículo 3, ele vai falar, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que é a vida eterna. Jesus resume o que é a vida eterna aqui. Às vezes a gente acha em vida eterna e a gente compara a vida eterna com quantidade de vida. A gente acha que a gente vai viver eternamente vários dias. Isso vai acontecer realmente. Mas esse não é o foco de vida eterna. O foco de vida eterna não é quantidade de vida, é qualidade de vida. É diferente. A quantidade de dias que a gente vai viver vai ser insignificante perto da qualidade de vida que a gente vai ter ao lado de Deus. Que é isso o que Jesus fala pra gente. A vida eterna é viver com Deus. É isso que é vida eterna. A gente vai pensar em um monte de coisa que vai ter lá, a gente pode entender que vai ter ruas de ouro,
a gente pode entender que não vai ter pecado, que não vai ter morte, realmente tudo isso não vai ter. Só que o mais importante da vida eterna é viver com Deus, é viver com Jesus. Imagina a gente poder viver lado a lado com o Pai, lado a lado com o Filho, o tempo todo, sem ensinamento teórico, sem a gente precisar ficar tentando desvendar o que Deus quis dizer através da palavra dele. Não, a gente não vai precisar disso, porque a gente vai estar com ele. A gente vai estar entendendo tudo. A gente vai estar podendo desfrutar da comunhão que os discípulos tiveram com Jesus. A gente vai estar podendo desfrutar dessa comunhão, vivendo lado a lado com Cristo. Isso que é a vida eterna. E é isso que a gente tem que ansiar, que a gente precisa lutar, que a gente precisa colocar a nossa esperança para viver. Porque só assim a gente consegue passar por esses dias tão difíceis que a gente tem vivido. Então isso é a vida eterna. Tá, mas e para chegar nessa vida eterna, para a gente querer tanto essa vida eterna, às vezes passa na nossa cabeça, tá bom, então vamos logo para isso, né? O que a gente está fazendo aqui? Vamos acabar logo com isso, acelerar um pouquinho os passos e vamos todo mundo logo para lá. Volta logo, Jesus, acaba logo com esse mundo tão difícil que a gente tem vivido aqui. Mas não é isso, não é assim. No versículo 4, Jesus mostra que não é assim. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. O que Jesus está mostrando aqui? Eu cumpri o meu período na terra, praticando e fazendo a obra que o Senhor me deu. Assim como todos nós temos que cumprir o nosso período na terra, aplicando, colocando em prática e cumprindo a boa obra que Deus deu para cada um de nós. Essa é a maneira de glorificar a Deus aqui na terra. Aplicando e fazendo e cumprindo a obra dele. É assim que a gente vai conseguir glorificar a Deus aqui na terra. Então a gente precisa ter a nossa ânsia futura pela vida eterna. Sim, devemos colocar a nossa esperança nela. Mas a gente precisa ter ciência que a gente não está aqui por acaso. Que a gente está aqui porque a gente está cumprindo um propósito. E a partir do momento que a gente entende o propósito que a gente está vivendo aqui na terra, a gente se sente realizado. A gente se sente no lugar certo, da forma certa. Aposto que com os irmãos aí, com certeza tem irmãos que já se sentiram no centro da vontade de Deus para a vida de vocês. E quando a gente tem essa certeza, essa sensação que a gente está cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas aqui na terra, não tem nada melhor do que isso. Os irmãos com certeza já passaram por isso. Quando a gente entende, era aqui que Deus me queria. E eu estou fazendo a vontade dele aqui. É praticamente um pedacinho do céu na terra. É praticamente um spoiler do que a gente vai viver lá aqui. A gente fala, é isso. Eu tenho certeza que eu estou cumprindo a vontade dele aqui. Eu estou pregando o evangelho para essa pessoa se converteu, essa pessoa se batizou através da minha vida, não por mim, por Deus que me usou. Isso é você estar no centro da vontade de Deus. E é você viver um pedacinho do que vai ser a vida eterna. Por isso que a gente precisa ansiar, por isso a gente precisa colocar isso em prática nas nossas vidas. E aí, Jesus passa e muda o foco da oração dele, sai dele e passa para os discípulos. Então vamos ler essa parte do versículo 6 até o versículo 19. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, essa parte da oração, Jesus foca nos seus discípulos. Ah, então não serve para a gente? Para a gente é só o finalzinho? Não. Naquele momento, os discípulos estavam ali presentes fisicamente com Jesus. E por isso Jesus dá um foco principal neles. Eles tinham caminhado com Jesus durante todo o ministério dele. Mas tudo o que serviu ali para os discípulos serve para a gente também como discípulos. Vou falar um pouco mais devagar agora, então não pode te ajudar. Então, o que a gente precisa entender? Tá bom. Então, o que a gente precisa entender disso? Que a gente pode aplicar tudo que Jesus falou aqui para os discípulos, para nós. E o foco que Jesus dá nessa parte da oração é em duas coisas. Ele fala sobre segurança e santidade. A primeira coisa que a gente vê logo no primeiro versículo é que a segurança da nossa salvação está em Deus, não está em nós. Ele vai falar: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente era de Deus. E a gente sempre foi de Deus. E Ele nos deu a Jesus. Isso nos traz uma segurança de salvação. Por quê? Porque não depende da gente. Porque não foi o que eu fiz. Porque não foi se eu obedeci ou se eu não obedeci. Porque não foi se eu pequei ou se eu não pequei que fez eu ser de Jesus. O que fez eu ser de Jesus é porque Deus, o Pai, nos deu a Ele. Nós fomos eleitos, para aqueles que gostam da palavra, e somos dele. E nada vai tirar a gente dele. E glória a Deus por isso. A gente não precisa ficar preocupado se a gente vai perder ou não vai perder a nossa salvação. Por quê? Porque a gente é dele. Ele nos escolheu. Porque se fosse depender de mim, se fosse depender de você, a gente estava perdido. A gente estava perdido. A gente não ia nunca conseguir atingir essa salvação. Só que mais do que isso é uma coisa bem teológica, né? O que mais me chamou a atenção nessa parte é o cuidado que Jesus demonstra com os seus. Jesus intercede pelos discípulos antes de morrer. E ele demonstra uma preocupação detalhada com os discípulos. Ele demonstra que ele quer, sabe aquela questão de tipo, um pai vai deixar o filho na casa do amiguinho para dormir, ou da avó para cuidar, mais do amiguinho, né? Porque do amiguinho ainda fico com um pouco mais de medo. E aí você fica naquilo, eu não vou estar com ele. Como que meu filhinho vai estar ali? Eu não vou estar mais do lado dele. O que vai acontecer com ele naquele período? Ou então, quando o filho fica mais velho e ele vai para um intercâmbio, ele vai viajar, ele vai para uma faculdade, e você tem que cortar a asa e você tem que deixar ele ir. E aí você fica com aquela sensação. E agora? É lógico que Jesus sabia que o Pai estaria cuidando dos discípulos. Mas ele demonstra o seu cuidado, o seu amor pelos seus, ao pedir: Pai, eu não vou estar mais aqui, mas eles vão estar. E esse mundo não é fácil. Cuida deles, protege eles, esteja com eles o tempo todo. Lendo isso, eu me senti mais querido ainda por Jesus. Olha como é importante a gente se sentir seguro. E aí eu friso de novo, gente. Não por mim, não pelo que eu fiz, mas porque Ele nos ama. Olha como Ele cuida da gente. Olha como Ele cuida de nós. Olha como Ele dedica a maior parte da oração final dele, praticamente. Depois ele vai para o Getsemane, ele vai orar ali de novo. Mas da última oração em grupo ali, praticamente, ele dedica para orar pelos seus discípulos, por aquele que eles amavam, por aqueles que ele amava, né, na verdade. E ele é bem claro quando ele fala: guarde-os do mal. Mas esse mal também, em algumas outras versões, é traduzido como maligno. E até, pelo que eu estava lendo, é até melhor traduzido como maligno.
E por que que a gente pode, e o que que a gente consegue extrair disso? Jesus sabe que o inimigo, que o diabo vai continuar nos rondando enquanto estivermos aqui. Ele sabe que o inimigo vai continuar tentando nos derrubar, tentando nos causar mal. E Jesus pede, cuide e guarde eles do maligno. Olha a segurança que a gente tem. Olha a segurança que a gente tem de que o diabo não tem poder sobre nós. Ele não tem. Porque Jesus clama, Jesus intercede ao Pai por isso. E ele é filho, ele e o Pai são um. Logo, é uma oração que é automaticamente atendida, assim como todas de Jesus. Ou seja, a gente pode ter certeza, na segurança que temos, de que nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. A gente tem a certeza de que nada vai nos acontecer sem que Deus tenha permitido que aquilo aconteça para que a gente para que a gente aprenda com aquela situação. Isso não quer dizer que nada vai acontecer com a gente. Porque a gente pode ler por cima e achar, Jesus falou que pediu para Deus para que nada acontecesse com a gente aqui na terra. E um monte de coisa ruim acontece com a gente aqui na terra. Então quer dizer que Deus não respondeu Jesus. Logo, Jesus não é Deus. Olha a interpretação errada de toda a Bíblia. Jesus não está falando que nada de ruim vai acontecer com a gente. Muitas coisas de ruins vão acontecer com a gente. Coisas que às vezes a gente sente que a gente não vai nem suportar, de tão ruim que é. Só que tudo isso vai acontecer debaixo da autorização de Deus. Porque no versículo 16, como eu comecei falando, Jesus diz: neste mundo terei aflições. Ué, se a gente não fosse passar por nada, por que Jesus teria dito isso no capítulo 16 e se contradito no capítulo 17? Não é isso. Jesus está dizendo e está deixando claro que vocês irão passar por aflições. E principalmente para os discípulos aqui ele está falando, porque ele sabia que ali agora ia ficar mais difícil ainda. A perseguição ia ficar mais forte. Eles seriam perseguidos. Eles seriam odiados pelo mundo. A frase que Jesus fala. O mundo os odeia. Ou seja, vai ser difícil para a gente. Só que assim como Jó passou por tudo aquilo que passou, debaixo da autorização do Pai, o que acontece conosco também só vai acontecer debaixo da autorização do Pai. Não porque Deus queira que a gente passe por aquilo, mas porque Deus entende que aquilo é necessário por algum motivo, para a gente aprender e principalmente para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, mesmo na dificuldade. É por isso que a gente sofre. É por isso que a gente passa por dor. Por mais que seja difícil de entender. É por isso. E aí Jesus continua, e aí ele muda um pouco do cuidado e passa para a santidade. Do versículo 16 ao 19 que a gente leu. Ele vai falar para os discípulos, para Deus, né, na oração, mas se referindo aos discípulos, falando: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. E aí a gente vai entender, tendo que puxar outros ensinamentos de Jesus e de Paulo também no Novo Testamento, em que vai falar que a gente não faz parte desse mundo. A partir do momento que somos salvos, a gente passa a pertencer ao reino dos céus, e não mais ao reino da terra. Porém, somos peregrinos aqui nessa terra. Somos embaixadores, como temos os embaixadores aí do rei, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E é isso que Jesus está querendo dizer nesses últimos versículos. Ele vai dizer: a igreja, os discípulos, não são do mundo, como eu também não sou. Mas chegou a minha hora. Por quê? Porque eu cumpri o meu papel aqui. A hora deles ainda não chegou. Então, como eles irão continuar aqui no mundo, eles precisam do quê? De santidade. Sem santidade, eles não vão conseguir glorificar ao Pai. É isso que Jesus está falando.
E para a gente buscar essa santidade, e para a gente conseguir essa santidade, Jesus já dá até os passos. Qual que é o passo para a gente conseguir a santidade? Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. A gente só vai conseguir se santificar se a gente estiver imerso na verdade, na palavra de Deus. É só assim que a gente vai conseguir buscar a santidade. Sem leitura bíblica, sem entender o que Deus fala para nós através da palavra dele, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A gente vai ficar lutando contra o vento, enxugando gelo, e a gente não vai conseguir atingir a santificação. E aí a gente vai se dar por vencido e vai se entregar. E vai falar, eu não consigo. Você não consegue mesmo, eu não consigo mesmo, a gente não consegue e nunca vai conseguir se a gente não se santificar através da verdade, através da comunhão com o Pai. Jesus conseguiu porque ele e o Pai eram um, ou seja, a comunhão era perfeita. E o único passo, a única forma da gente melhorar a nossa comunhão é através da palavra e da oração. Isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então Jesus deixa claro, eu sei que eles vão ficar, Pai. Eu sei que eles vão ficar aqui na terra e sem mim agora vai ser pior. Porque eles estavam acostumados comigo, lado a lado com ele. Eles estavam acostumados comigo a realizar milagres, como a gente viu. Eles estavam acostumados comigo quando eles estavam com medo a acalmar uma tempestade. Agora eu não vou estar mais aqui presencialmente. Ou seja, eles vão ser tentados. Eles vão ser condicionados a achar que eles não são capazes, a desistir, porque eu não vou estar mais aqui. Então, Pai, santifica-os. Faça com que eles busquem a Ti através da verdade. É isso que Jesus pede. E é isso que a gente precisa fazer. Para a gente glorificar a Ele, a gente precisa se santificar. Sem santificação, é impossível a glorificação do Pai. O que eu amo na Bíblia é porque ela é completa. Ela não te joga uma coisa e te fala como eu vou conseguir isso. Ela te joga uma coisa e te explica exatamente como você vai conseguir aquilo. Por isso que a palavra de Deus é perfeita. A gente precisa estudar. Porque a partir do momento que a gente estuda, a gente aprende aquilo que Deus quer conosco. E por fim, para terminar, Jesus ora por todos nós, que é do versículo 20 ao versículo 26. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Isso demonstra Jesus, esse versículo. Esse versículo é Jesus. Eu não estou pedindo só por esses. Eu não estou pedindo por aqueles que não te conhecem, que já estão aqui. Eu já estou pedindo por aqueles que um dia vierem a crer em ti. Olha essa oração de Jesus. Olha essa oração. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Não tem nada mais bonito do que a forma que Jesus termina essa oração, gente. De verdade, é reconfortante, é esperançoso você saber que Jesus clamava, intercedia por você desde aquele tempo. E continua assim até hoje. Nós estamos fazendo parte da oração de Jesus desde aquele tempo. E assim continua até hoje. Ele clama ao Pai por nós. Ele intercede ao Pai por mim e por você,
pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade. Ele está ali orando e pedindo ao Pai por isso. Só que o foco principal que Jesus mostra nesse finalzinho da oração dele é a unidade. Ele fala muito sobre que nós sejamos um, assim como que nós como igreja sejamos um, assim como ele e o Pai são um. E às vezes quando a gente olha para a igreja hoje em dia, o que virou meio evangélico como um todo, a gente vai olhar e vai falar: ih, deu errado. Deu errado de novo a oração de Jesus. A gente vai olhar e vai ver que existem infinitas denominações, infinitas interpretações da palavra dele, de pessoas se dizendo cristãs, algumas corretas, outras com poucas diferenças, mas também corretas, e outras que beiram a loucura, que a gente conhece. E a gente pensa, como que essa igreja universal, não falando da universal em si, mas como que essa igreja universal, que Jesus pediu ao Pai, que eles fossem um, como que virou tudo isso, essa diferença? Como que surgiram tantas denominações? O foco de Jesus não estava sendo nisso, gente. Ele não estava pedindo para que só existisse uma igreja única. Que só existisse uma igreja única com exatamente a mesma liturgia, exatamente as mesmas práticas, exatamente as mesmas visões e interpretações de pontos não essenciais da Bíblia. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que, assim como ele e o Pai são um, no que eles são um? Na preservação e manutenção da verdade. É isso que Jesus está pedindo para que a gente seja. Tanto como igrejas, como um todo, como igreja aqui, na PIB de São Caetano. Ele não está pedindo para que a gente seja um, exatamente para pensarmos todos iguais, para termos exatamente as mesmas certezas, não, né? Esperança sobre como vai acontecer no fim dos tempos, como que a gente acredita sobre doutrinas bíblicas que não são tão claras para nós. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo que a gente seja um na manutenção da verdade e na glorificação do Pai. É isso que ele está pedindo. Que a gente precisa ser um. E o que é manter a verdade? O que é proteger a verdade? É agir exatamente como ele pediu para a gente agir anteriormente. Com santidade e glorificação. Assim a gente vai conseguir manter a verdade. E por que a gente tem que fazer isso para a gente acabar? Primeiro, porque Jesus pediu. Jesus pediu. É o básico. Se Jesus pediu, eu faço. Não tem discussão sobre isso. Jesus pediu, ele morreu por mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer tudo que ele me pedir. Então, pronto. Se Jesus pediu ao Pai para que a gente faça isso, eu preciso fazer. Ponto. Não tem mais discussão. Mas, para ser um pouco mais detalhado, ele pediu para que a gente faça isso porque essa unidade que ele quer que a gente tenha faz parte da nossa missão aqui na Terra. Sem unidade, a igreja não consegue evangelizar. A igreja não consegue testemunhar. Infelizmente, a gente tem visto aí um monte de pseudo-evangélicos espalhados pelo nosso país, fazendo um monte de besteira por aí, e quem não é cristão olha para eles e acredita que a gente é uma unidade com eles. Eles acham isso. Eles olham para eles e falam, ah lá os evangélicos. E aí eles olham para a gente e falam, ah, é evangélico. Tudo igual. O que a gente precisa mostrar? Que a nossa unidade não é essa. Que a nossa unidade é a outra, é a preservação da verdade. Se a gente não mostrar isso como igreja, a gente vai ser considerado o mesmo que eles. Então isso faz parte da nossa missão. A gente precisa mostrar que a gente é diferente, juntos. Você no seu trabalho, eu no meu trabalho, você na sua família, eu na minha família. A gente precisa mostrar que a gente é diferente, juntos, como igreja. E assim a gente vai conseguir mudar esse mau testemunho que eles dão a nosso respeito. E por último, porque a gente precisa fazer e lutar por essa unidade. Porque todos nós que somos salvos, vamos para o mesmo lugar. Juntos, em unidade, viver eternamente. E ele termina o versículo 24 dessa forma, falando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo todos os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste
porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus está falando, eles precisam, os que você me deu, precisam estar em unidade, porque nós estaremos juntos na eternidade. Então não importa se você é diferente do seu irmão, não importa se o seu pecado é diferente do seu irmão, não importa se você crê de uma forma um pouco diferente do que o seu irmão, não importa se o seu irmão está em uma outra denominação séria, não importa. Por quê? Porque estaremos juntos na eternidade, glorificando ao Pai, vivendo ao lado de Deus, da forma que Jesus clamou e pediu por nós aqui. As diferenças, as briguinhas que podem existir entre os irmãos, isso não vale de nada. Porque juntos estaremos na eternidade, pela graça e misericórdia de Deus. Porque com os seus defeitos e com os defeitos do seu irmão, mesmo assim, Jesus morreu na cruz. Na cruz ele foi glorificado para que esses defeitos e que esses pecados fossem apagados, para que a gente vivesse junto na eternidade. E assim a gente vai poder viver ao lado dele. Amém? Vamos orar então, para a gente terminar. Senhor, mais uma vez te agradeço por esse período, por esse momento. Que o Senhor esteja completando essa palavra agora nos nossos corações. Sou grato a Ti, Senhor, porque através dessa sua oração percebemos o Teu cuidado conosco, Senhor. Muito obrigado porque desde aquela época e até hoje o Senhor intercede por nós diante do Pai. O Senhor clama por nós, o Senhor está atento aos nossos problemas, às nossas dificuldades. O Senhor é um Deus presente, é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que se preocupa com o nosso dia a dia, se preocupa com as nossas decisões, com os nossos afazeres. O Senhor é um Deus cuidadoso e somos gratos a Ti por isso, Senhor. Que o Senhor esteja realmente nos fazendo viver em unidade, como igreja, como irmãos, e buscando a Tua santidade a cada dia nas nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.